Olá pessoal, vamos falar hoje sobre uma técnica muito interessante, que eu incluí um comentário sobre ela no vídeo As 5 Pérolas, tá também no blog lá sobre ela, né? Essa técnica se chama EFT. EFT é abreviatura de Técnica de Libertação ou Liberação Emocional. Uma palavra em inglês, né? Emotional Freedom Techniques. E é uma técnica bem simples, bem prática e muito eficiente. Até por isso que eu coloco ela entre as pérolas que a gente tem, né? Porque realmente ela se destaca de outras tantas. É muito fácil, muito prático de ser utilizada, a EFT. Tem alguns detalhes que a gente precisa observar, como toda técnica, né, para ser bem eficiente, mas é muito simples. Qualquer pessoa pode aprender a técnica e utilizá-la, né, em casa, no trabalho, em qualquer situação. Você também pode usar os serviços de um terapeuta, que tem como vantagem te esclarecer um pouco melhor, facilitar um pouco mais o processo da técnica. Porque muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo, o que está provocando aquele problema, e se a gente não usar a abordagem correta, a técnica vai funcionar, vai ajudar em algum aspecto, mas da perspectiva da consciência, aquilo não vai ser muito eficiente. O primeiro detalhe que eu comento sobre a EFT é que, como o próprio nome diz, ela é uma abordagem emocional. Então, se eu tentar resolver um problema mental com essa técnica, vai ser um pouco complicado. Mas, à medida que eu consigo equilibrar esses aspectos emocionais ligados à forma de pensar, essa própria forma de pensar acaba se modificando em decorrência. Então, seria uma abordagem, né, não direta, certo? Mas, eu procuro usar ela, procuro enfatizar isso, que é essa questão emocional. Com base nisso, é muito importante que a pessoa que estiver fazendo a técnica, seja sozinha ou com um terapeuta, que ela identifique realmente qual a emoção que está envolvida no processo. É raiva? É ódio? É ciúmes? É angústia? O que eu estou sentindo naquele momento? Isso que é o principal ponto da EFT. Também é interessante a gente fazer, pelo menos no começo, assim, como uma referência, né? Colocar uma avaliação. Ou seja, como que eu estou me sentindo agora, vou aplicar a técnica e como eu estou me sentindo depois. Então, essa percepção é interessante. Um outro aspecto também é que, à medida que eu começo a tratar essas emoções, eu vou tirando camadas. E eu vou indo mais fundo dentro do meu próprio ser. Se eu não atualizar a emoção, não atualizar o sentimento que está me incomodando, o resultado também vai ficar um pouco aquém do que poderia. Então, às vezes, eu estar com raiva de uma situação é reflexo de um sentimento de angústia que está por baixo, de uma ansiedade que está por baixo. Então, no momento que eu faço o EFT para aquela raiva e ela some, a angústia aparece. Se eu continuar tratando a raiva, que já não existe mais, não está tão intensa, aquela angústia vai permanecer por algum tempo, vai continuar incomodando. Então a gente, durante a aplicação, né, tem que procurar se atualizar um pouquinho nessa expressão. Um outro aspecto que, da minha experiência, ela diverge um pouquinho da EFT tradicional, é que após o começo, que nós vamos ver daqui a alguns instantes, onde a gente expõe esse problema, eu esqueço o problema e eu continuo repetindo ao longo da execução da técnica a frase "eu me amo". Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu vou fazendo essa repetição com bastante intensidade ao longo da técnica.
E eu prefiro isso porque eu não gosto de ficar repetindo aquele problema em todos os pontos em que eu vou tocar para a execução da técnica, né? Eu fico lembrando, eu fico preso naquele problema. Então eu executo a definição do problema na entrada, na abertura da técnica, e logo depois eu vou substituir pelo eu me amo. É uma variação diferente do que vocês vão encontrar por aí, tem muitos vídeos, muitos livros na internet para ler e pesquisar. Gosto bastante dessa alteração e é a que eu propago. Não creio que vá afetar de forma negativa a técnica, e essa substituição tem se revelado bem interessante. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar é que a gente tem que ter um pouco de consciência para usar a técnica. E isso é um pouco complicado no começo, porque a gente esquece. A gente esquece. Nós temos uma certa inércia na nossa vida, no nosso ser, que nos leva a entrar nas situações e persistir nelas, mesmo que elas não sejam mais necessárias. É um processo realmente inercial que a gente tem. Então, vamos tomar um exemplo. Eu estou muito bem, estou em casa, domingo, fiz as minhas atividades, coisa e tal, aí sento no computador, leio uma coisa ou outra e de repente me invade uma angústia, né? Uma preocupação, um sentimento de inadequação, alguma coisa assim, e aquilo me contamina emocionalmente, né? Contamina o meu pensamento, afeta o meu físico, porque baixa um pouco a minha vitalidade. E eu entro nesse processo e vou ficando. E começa a surgir pensamentos negativos, começa a surgir preocupações que não tem muito razão de existir naquele momento. E 10 horas da manhã, 11 horas, 2 horas da tarde, 3 horas, 4 horas, daqui a pouco bateu a noite e a gente está naquele processo ainda, né? Aquela coisa emocional contamina o mental e a gente entra num círculo vicioso que não consegue sair mais. A gente passa um dia, às vezes, sofrendo. Com uma rodada de FT, a gente já começa a inverter esse processo. Com 2 rodadas ou 3 rodadas, a gente simplesmente elimina esse processo emocional que estava atrapalhando. Então, a gente tem que ter consciência de que existe uma técnica fácil, rápida, prática, que altera o nosso estado emocional e que afeta o nosso aspecto mental, corrigindo um pouco essas rotas. O que nós temos então? Que eu só não uso a técnica por inércia, porque eu ainda gosto de sofrer, porque eu entro naquela emoção toda e a tristeza, aquela angústia, aquela melancolia tem um aspecto assim gostoso que invade a gente começa a tecer pensamentos cada vez mais terríveis e entramos nesse processo, uma perda de energia, uma perda de vitalidade, uma perda de tempo, mas que nós ainda gostamos de experimentar isso. Ao longo do tempo que eu venho trabalhando com FT, eu me percebo nesses momentos, é bem interessante. Tem vezes que eu noto a alteração do humor, eu noto a alteração que aquela questão emocional está trazendo para o meu dia, e eu penso assim, se eu usar o FT agora, eu vou interromper esse processo, eu vou melhorar, e o meu dia vai ser bem mais produtivo, bem melhor. E às vezes eu penso, estou com vontade de interromper isso, e fico me questionando, e eu sinto que eu persisto naquele processo, né, naquele círculo vicioso que vai aumentando, e eu me deixo realmente levar. Então eu tenho essas duas vertentes. Às vezes eu não quero usar a técnica, e é consciente isso, por alguma razão, eu quero aproveitar aquele sofrimento, aproveitar aquele momento de tristeza, de angústia, e às vezes eu uso a técnica e interrompo o processo. Essa segunda alternativa tem se tornado mais frequente. A ponto de, hoje em dia, eu só me deixo levar por essa emoção negativa, por essas energias, a partir do momento que eu estou consciente e que eu quero saber a razão delas. Ou seja, eu estou muito bem e de repente me invade um sentimento muito forte de inadequação ou de fracasso, ou alguma coisa assim. E aí eu me deixo levar conscientemente, ou seja, como se as minhas emoções fluíssem, o meu pensamento fluísse naquilo,
mas o meu eu, a minha consciência está no comando ainda, observando, tentando identificar o que motivou aquilo ali, para obter alguma aprendizagem. E eu deixo esse processo persistir, às vezes por meia hora, 1 hora, 2 horas, sempre em estado de observação, até o momento que ou eu identifico a razão e eu processo essa mudança, e aí realmente o estado se dilui naturalmente, ou quando eu não consigo realmente encontrar um fundo disso, aí eu coloco a técnica do FT e muda de um momento para o outro. Termina de aplicar a técnica, aquele estado já se diluiu, já sumiu, e eu volto a uma situação normal. Então eu me pergunto às vezes quantas e quantas vezes ao longo da vida eu me deixei levar, né, por estados emocionais assim, meus, ou coisas que a gente vai agregando do ambiente, uma energia, ou uma pessoa, ou uma lembrança, um pensamento, alguma coisa assim, ou uma energia ruim que está no ambiente, ou seja, telúrica, ou que alguém deixou, e que contamina a vida da gente, e que a gente passa às vezes 2, 3 dias sofrendo com alguma coisa, causando sofrimento para os outros, quando a gente podia ter evitado, né, ter modificado aquele aspecto. Então, eu enfatizo bastante o FT, é muito rápido, é muito prático, e realmente altera, né, o nosso estado de ânimo de uma forma geral bem ampla. Então, conclamo vocês a aprenderem e a se usarem como laboratório para verificar isso. Não adianta só seguir o que eu estou falando, né, sem ter essa comprovação. Procurem ficar conscientes, procurem usar a técnica e observem o que acontece com vocês depois. Vocês vão chegar também nesse ponto que eu citei agora há pouco, em que vocês vão estar, né, nessa escolha, nessa encruzilhada. Eu deixo esse sentimento persistir, essa melancolia, essa tristeza, ou eu uso a técnica e interrompo o processo. Nós vamos começar, aos poucos, a optar por usar a técnica. Mas isso exige um pouco de tempo, exige um pouco de dedicação, né, de disciplina principalmente, que cada um de nós tem aí o seu momento, tem a sua instância de fazer, certo? Bom, como é que funciona a técnica então? Eu vou explicar aqui, mas já muitas pessoas já conhecem, já viram demonstrações na internet, é bem simples, bem prática. Existe uma série de pontos no nosso corpo que estão ligados com os meridianos, né, por onde circula a energia. E nós fazemos pequenas batidinhas nesses pontos para que essa energia seja liberada. Qual dos pontos que vai liberar? Eu não acho muito assim, muito útil ter essa informação, mas para algumas pessoas talvez gostem. Então existem alguns materiais que estão na internet que falam o que cada ponto é e relacionam ele com determinado órgão, com determinada energia. Então para quem quiser pesquisar, pode buscar que vai encontrar essas informações. Então vamos lá. A partir do momento que eu tomei consciência de que o que está me incomodando, então eu vou usar essa emoção para chamar a atenção da minha consciência para ela, e a partir daí eu vou começar a executar o toque nos pontos determinados e trocando, esquecendo o problema e recitando o eu me amo. Então vamos lá. O primeiro ponto é este aqui, ó, que é chamado de ponto do karatê. Aqui é o ponto de início, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Quando a gente está fazendo a técnica várias vezes, a gente até alterna esses pontos, porque acaba doendo um pouquinho, acaba incomodando, gerando um desconforto na região. Então vamos lá. Digamos que agora, nesse momento, eu estivesse um pouco angustiado, né? Hoje é um domingo, amanhã é segunda, começam as coisas, as atividades diárias, e digamos que eu estou angustiado com esse ritmo que vai entrar de novo amanhã. Então, eu venho para esse ponto do karatê e eu vou falar 3 vezes, né? Apesar de eu estar angustiado, eu me amo e me aceito. Enquanto eu vou falando, eu vou batendo. Posso bater com o dedo, posso bater com 2, posso bater com a mão toda, dependendo da posição onde vocês estão batendo, vai variar um pouquinho isso. Então, apesar de eu estar angustiado, eu me amo e me aceito plenamente. Apesar de eu estar angustiado, eu me amo e me aceito plenamente. Terminamos de definir nesse ponto aqui o que está me incomodando, eu vou passar para o ponto em cima da cabeça. E aí também, um dedo, 2 ou a mão toda. Quantas batidas? Algumas pessoas dizem 5, 7, 9. Eu fico batendo ali umas 2, 3 vezes e vou adiante. Então eu começo a bater
né? Eu me amo, 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 eu me amo. Entre as sobrancelhas, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu posso bater com a mão direta assim ou assim. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Na lateral do olho, tanto faz o direito quanto o esquerdo. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. E também nesse ponto a gente alterna, às vezes, porque causa um incômodozinho. Embaixo do olho, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Acima, abaixo do nariz, acima do lábio. E aí, normalmente, com um dedo apenas. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Embaixo do lábio e em cima do queixo. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Nessa região aqui que nós temos a divisão do nosso osso aqui, então eu bato com a mão inteira. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Embaixo do mamilo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Embaixo da axila, eu me amo, 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 eu me amo. No polegar, eu me amo, eu me amo, eu me amo. No indicador, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Nesse próximo dedo aqui, eu concentro um pouquinho mais de atenção, porque ele é mais... O dedo médio ele tem mais terminações, tem mais pontos interessantes que se concentram ali. Então, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Pulamos o anelar e vamos para o mindinho. Eu me amo, 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 eu me amo. Ok. Essa foi o que a gente chama de uma rodada de FT. Né? Então, eu fiz uma passagem simplificada da FT nesses vários pontos. Relembrando, então, no ponto de Karatê, eu falo 3 vezes o problema. Então, nesse momento, aquela minha angústia, eu penso, minha angústia diminuiu ou, ou já está mais moderada? Ainda estou um pouco angustiado, então eu faço de novo. Apesar de estar angustiado, eu me amo e me aceito plenamente. Apesar de estar angustiado, eu me amo e me aceito plenamente. Apesar de estar angustiado, eu me amo e me aceito plenamente. 3 vezes a afirmação, e aí eu passo para o topo da cabeça, e aqui eu já começo a falar o eu me amo, um pouco para frente, um pouco para trás, um pouco para o lado, um pouco para o outro, eu fico variando um pouquinho. Entre as sobrancelhas, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Esse eu me amo pode ser mental, não precisa ser verbalizado. Embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo do lábio, embaixo do mamilo, embaixo da axila, polegar, indicador, no médio, demorando um pouquinho mais no médio, no eu me amo e no batidinho. Pula o anelar e no mindinho. Está feita a rodada. Eu me observo com relação àquela angústia. Às vezes a angústia passa e persiste um sentimento mais tranquilo, uma acomodação, uma certa harmonia, e às vezes surge alguma coisa que estava gerando aquilo. Né? Um medo, um sentimento de urgência em fazer alguma coisa, uma pressa em fazer alguma coisa ou outra, e eu sei que não é o momento, que não é o tempo. Então eu me observo de novo, e se aquilo ali está incomodando, eu vou fazer, né, mais uma rodada. A mudança é muito grande, é muito intensa mesmo. Tá? Rapidamente a gente altera o nosso estado emocional e essa alteração emocional melhora o mental e melhora o físico. Então, essa é a técnica da EFT. É um modelo simplificado dela, tem umas outras variações, que é a gama 9, mas com essa básica aqui a gente já consegue ter um resultado bem efetivo. Eu sugiro então que vocês experimentem, façam de si mesmo um laboratório e verifiquem o que altera ou como se altera o estado de ser de vocês. Vocês vão se surpreender, principalmente com a rapidez que isso se altera. Coisas que a gente poderia passar aí uma tarde, uma manhã sofrendo, 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente limpa aquilo ali e consegue aproveitar bem mais a nossa vida. Certo? Voltaremos a falar desse assunto um pouquinho mais adiante, né? E por enquanto acho que essa é um ponto importante. Obrigado.